Olá, gente. Eu estou aqui com o Wallace. Ele é psicólogo especialista em tratamento de pessoas obesas que fazem cirurgias bariátricas, pré e pós, né? Ele vai falar um pouquinho também do controle emocional, por que as pessoas voltam a engordar quando faz a cirurgia, né? A compulsão, vai falar um pouquinho da sua autoestima também. Vai procurar ajudar bastante nessas pessoas que fazem a cirurgia e depois voltam a engordar de novo. O porquê que às vezes voltam a engordar de novo? O que será que acontece com essa pessoa, né? Conta um pouquinho pra gente. Bem, hoje nós já sabemos que nós somos seres muito mais complexos do que os nossos olhos veem, né? Ou seja, a relevância dessa afirmativa é que nós devemos considerar de fato nossa projeção psicológica, né? O nosso emocional, ele se relaciona então com nossos sentimentos, né? As nossas projeções físicas, né? A própria ideia dos nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, de fato, compreendermos e considerarmos, né, o processo emocional é muito importante para a gente conseguir atingir com mais efetividade, né, com maior eficácia, nossas metas, né? Se tratando necessariamente de um processo de emagrecimento, não devemos considerar simplesmente a dimensão física, né, ou fisiológica, temos que somar também com a projeção mental. Eu também trabalho muito com pessoas assim que elas estão bem mesmo acima do peso e às vezes elas não conseguem emagrecer, elas começam e não conseguem terminar, não conseguem chegar, elas têm medo de fazer a cirurgia. Por que esse medo? Você indicaria isso para que tipo de pessoa, essa cirurgia, no caso? Sim, Lil, a relevância disso é extremamente importante, temos que considerar de fato o nosso psicológico, né? E essas pacientes no pré-bariátrico, a relevância é enorme porque é no pré que nós conseguimos compreender, né, nossas questões mais particulares, né, lidar com a subjetividade humana é algo que é totalmente individual, por mais que você entenda o que foi bom para uma pessoa que você conhece que fez, se você estiver também dentro de algum programa de emagrecimento, mas tudo isso é uma porção coletiva, né? Nós temos que, em psicoterapia, buscar alcançar esses pontos que são realmente relevantes para o nosso interior, né? Sim. Conseguir... Ela tem que ver que ela é uma pirâmide, ela vai começar daqui, ela está gorda, mas ela vai emagrecer, mas ela tem que seguir, começar a tratar daí, da cabeça, É por conta dessa percepção, na verdade a gente fala que é uma tomada maior de conscientização sobre si, né? E sobre suas questões, principalmente as questões que dificultam dela atingir as suas metas. Metas essas que são mensuráveis, ou seja, que são medidas, né? Sim. É o quantitativo de peso, é a circunferência abdominal, são todas essas metas que a gente já sabe, mas também as metas psicológicas, emocionais, né? Quer saber se relacionar, né, com esse padrão de alimentação que vai ser proposto pela nutrição, é saber manter-se firme em atividade física, né? Com as orientações e avaliação de um profissional de educação física, conseguir manter-se em atividade, indo semanalmente lá para o Cangu, não é verdade? Também é importante. Muitas vezes a gente, infelizmente, né, se sabota. Esse é um termo que ele é forte, é difícil muitas vezes de ser trabalhado, mas a gente tem que aceitar, né, nessa proposta de modificação, né, ela remota mesmo uma interioridade muito grande da gente, né, de conseguirmos nos ouvir melhor, nos perceber melhor, né, de conseguir relevar aquilo que há de melhor na gente, né, e fazer com que todo esse sentimento de fracasso, de insucesso, de inferioridade, né, a baixa autoestima, essa dificuldade que a gente tem de fazer boas escolhas, né, isso pode ser transformado, sim, né, desde que a gente se coloque num papel realmente positivo, né, que a gente aceite as nossas condições, mas que também tenhamos assim, atitudes assertivas, né, com metas, né, estabelecendo aí objetivos, né, junto aos profissionais que estão avaliando. A cirurgia bariátrica no Brasil, ela tem sido operacionalizada cada vez com mais técnicas, né, e com melhores abordagens, há pelo menos 20 anos aqui no Brasil. Sabemos que, eu costumo dizer em consultório assim, para os pacientes, que é uma grande oportunidade que a gente tem, né, de ter ali, juntamente, infelizmente, com aquela questão, né, do processo da obesidade, nós temos aí comorbidades, que
são essas doenças que são associadas a esse processo. Então nós temos essa oportunidade de, inclusive muitas comorbidades são até extintas, ou seja, são curadas, né? O processo mesmo de pré-diabetes ou propriamente de diabetes, né? Na porção ortopédica, muitos pacientes que têm já problema dos ligamentos, né? No joelho, principalmente pelo sobrepeso mesmo. A cirurgia bariátrica, ela é uma oportunidade. Para essa pessoa. Sim, ela... Mas para essa pessoa poder fazer essa cirurgia, ela tem que fazer primeiro um acompanhamento com um psicólogo, no seu caso, você. Sim, a relevância disso é tamanha, né, e é tão séria que muitos cirurgiões eles só têm operado mediante um laudo psicológico. Temos então essa consideração dessa dimensão que está sempre, né, se relacionando, a mente e o corpo. Esse é um processo que a gente trabalha no nosso programa de emagrecimento, que é justamente de considerar, né, o paciente, a paciente como um todo. Então, a pessoa ela tem então que estar preparada psicologicamente, vai saber que aquilo ali ela vai emagrecer, mas que ela tem que estar bem fisicamente dentro dela, né? O poder da mente principalmente, trabalhar isso, a autoestima dela, para que ela saber que futuramente aquilo ali ela vai se tornar uma pessoa bem melhor, ela vai estar mais magra, mas para isso ela vai sim fazer várias cirurgias, porque geralmente a pessoa está bem obesa, ela já tem que fazer arrancar. Eu conheço várias pessoas que tem que arrancar pele do braço, da perna, barriga, uma reparadora, né? Isso para completar essa perspectiva da própria visual mesmo, né? Na nossa dimensão corpórea. Eu acredito também, não sei se acontece muito aqui com você, assim, da cliente vir fazer esse tratamento psicológico primeiro com você e de repente ela acabar se conscientizando que ela não vai precisar daquela cirurgia, né? Que ela pode fazer uma reeducação alimentar, que ela vai sair daqui com uma autoestima melhor. Isso acontece. Como é que fala? Vamos supor, ela veio aqui, sentou, fez uma consulta com você conversou com ela e fez ela entender que de repente ela não precisa dessa cirurgia. Ela só precisa de um acompanhamento psicológico, ela entender que ela se reeducando, alimentar e fazendo atividade física, ela consegue chegar no objetivo dela. Sim, você também trabalha com esse tipo de pessoa. Sim, essa é uma verdade e tem sido cada vez mais frequente, inclusive, essa perspectiva dos pacientes. Então, assim, a gente tem tido bastante pacientes que têm não optado mais pela cirurgia. Muitas vezes quando vêm, né, até o consultório, vêm mesmo desanimados, lidando com a cirurgia como uma última alternativa, né? Então vem com sentimento de desesperança, vem com quadros já de adoecimento mesmo psicopatológico, que são então quadros aí de depressão, extrema ansiedade, né? Pacientes que estão mesmo envolvidos assim por um grau muito grande de compulsividade, né? Aquela impulsividade que no dia a dia, né, nos incapacita de conseguir manter o controle. Essas pessoas, quando têm uma tomada melhor sobre si, a conscientização mesmo dos seus atos, suas atitudes, elas conseguem sim ter bons resultados. A partir daí a gente começa a estabelecer pequenas metas para o pré-cirúrgico, né? Isso significa que lá o cirurgião, né, em bariátrica, ele vai pedir que você perda pelo menos 10% do seu peso atual para conseguir operacionalizar melhor ali durante a intervenção. Aqui na psicoterapia nós conseguimos aproveitar esse momento, que é sobretudo para a gente uma tomada mesmo de conscientização da situação dela e também o estabelecimento de um novo padrão alimentar. Nesse momento, na perda de 10%, às vezes vão 15%, vão 20%, e as pessoas conseguem se sentir mesmo independentes, mais autônomas, né? E aí desistem da cirurgia, né? Conseguem estabelecer ali um processo mais sincero com elas mesmas, né? Conseguindo entender muitas vezes que talvez aquela dimensão física, né, como ela se enxerga, tinha muito maior uma alteração na mente dela, de como ela se enxergava mesmo, do que realmente como o corpo dela estava significando. Sim, eu lembrei. Tem várias alunas minhas que elas estão tão magras, elas estavam gordas, né? E emagrece, a pessoa está magra e ela continua se vendo gorda. Por que isso? Ela mesmo assim, não, eu falei, minha filha, chega, você vai, procura um outro nutricionista, vamos mudar essa alimentação para você poder manter. Não, eu ainda preciso perder 5 quilos, tantos quilos. Eu fico assim, gente, tem problema. A gente consegue... Tem que procurar um psicólogo, entendeu? A pessoa não consegue se enxergar magra. Por que será isso? É um estado de ansiedade, né, Nil, que não foi
provavelmente, se não desestruturado, né, se é uma crença por conta de uma ansiedade mesmo, de querer sempre buscar além da boa aparência, alta performance, uma cobrança pessoal muito grande, sobretudo, né? Então é importante que sim, ela tenha metas, que ela consiga, né, com a preparação física, né, ela alcançar esse dinamismo do corpo, com a parte da nutrição, ela consiga realmente internalizar essas boas escolhas pelo padrão alimentar e principalmente entender que a mente dela, né, pode sabotar ela nessa visualização, né? Esse é um processo que nós chamamos que é a dismorfia, né? Quando nós temos uma interpretação diferente, né? Uma falta de decodificar mesmo aquilo que nosso corpo está nos apresentando, e a nossa mente ainda continua projetando aquilo que nós éramos, né? Então é um processo que ele é transformacional, é um processo que ele é um pouco mais contínuo, muitas vezes longo. Por isso que a gente diz que um processo de psicoterapia, de estabelecimento nutricional, né, nós não somos a dieta, nós sempre estamos em dieta, né? É algo que tem que fazer parte da gente, né? A psicoterapia, ela consegue pontuar várias dimensões do nosso emocional, conseguindo, sobretudo, aproveitar e melhorar aquilo que a gente está visualizando de negativo na gente, né? Então, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo muito nas minhas alunas o seguinte: elas comem, eu acho que para satisfazer algum controle emocional, às vezes estão com TPM, às vezes estão com algum problema de relacionamento, problema de autoestima, não sei. Elas comem e depois aparece na aula desesperada, tipo assim, parece que baixo, tipo assim, comeu, ela se satisfez emocionalmente de alguma coisa que ela estava supriu, né, um problema emocional. E depois ela começa a ficar mal, ficar ruim, aí já chega, ai, não sei o que, eu sinto que aquilo ali, aí ela só, já comi tanto, eu fui pra uma festa e comi muito, e aí eu falei assim, mas por que você fez isso? Você sabe que depois você vai engordar tudo de novo, você conseguiu fazer uma dieta, estava tão bem, agora você vai conseguir engordar tudo de novo, né? Por que isso acontece às vezes? É realmente pelo controle emocional? Essa resposta, muitas vezes, por conta de uma má escolha da alimentação, ela não remete, muitas vezes, só por conta de uma má informação, né, de que tipos de alimento são melhores ou que, né, vão nos favorecer fisicamente e também com relação à saúde, né. Isso nos remete a um padrão que muitas vezes já é recorrente, né, de um quadro de ansiedade, né, também para algum nível de angústia, né, e esse nível, quanto mais elevado, a gente tem mais comprometimentos, né, da ordem emocional, né. Muitos pacientes vêm ao consultório já com um nível muito intenso já além de ansiedade, também de um quadro depressivo. Alguns pacientes que já fazem acompanhamento também psiquiátrico, mas que muitas vezes desprezam a relevância emocional. A necessidade de estados em terapia é de conseguirmos, né, trabalhar a inteligência emocional, que é de verdade essa tomada, né, mais consciente das nossas emoções, de como nós nos relacionamos com as nossas atitudes. Eu acho que por isso que eu estou querendo entender. Elas não conseguem seguir uma dieta até o fim, manter, né? Algumas não conseguem. Então eu acho que para esse tipo de pessoa realmente ela precisa de um psicólogo, sim. Ela tem que primeiro entender que não só porque hoje ela teve um problema, ela ficou angustiada, ela vai lá e faz um prato de brigadeiro, ela come aquele prato de brigadeiro todinho, depois ela fica mal. Fica mal, tipo assim, putz, o que eu fiz? Isso... não acredito, agora eu vou ter que correr daqui até a China para poder perder o prato de brigadeiro que eu comi, entendeu? Infelizmente esse tipo de atitude leva, né, para a pessoa que se dispõe, né, a fazer algo assim, ela tem um sentimento cada vez maior de inferioridade, né, de insucesso, de que não consegue se manter numa dieta, né, que não consegue muitas vezes fazer as melhores escolhas para ela, né? A maioria ainda eu vejo assim, tem algumas que assim, se ela tá feliz no relacionamento, casamento ou namoro, aí ela sai, come tudo. O cara tá lá saradão. E ela tá, né? Já tava bonitona, né?
teve um relacionamento, tava toda bonitona, tava magrinha, arrumou um namorado e tudo, e começa a sair. O namorado já, o homem, para engordar demora muito mais, que a gente já tem um nível para queimar mais rápido. E a gente, não, a mulher engorda com facilidade, basta olhar a comida. E eu vejo muito isso nelas, elas, quando começam a namorar, aí para de fazer atividade física, começa a engordar, começa a ir pro cinema, começa a comer em casa, cineminha dois em casa, alguma coisa, começa a ficar gorda de novo, começa a ficar frustrada, começa a ficar triste, aí elas se culpam, aí o relacionamento começa a não dar certo, a maioria acha que o relacionamento vai terminar porque engordou, e aí começa a entrar naquela crise, ela começa a perder, a ficar insegura no relacionamento, porque acha que não está mais bonita, já não tem mais vontade de sair com o namorado porque a roupa que comprou não cabe, né? Aí tem que começar a comprar roupa de número maior, e é assim, é um processo, eu vejo muitas assim. É um processo que infelizmente perde-se muito da socialização, né? Isso só potencializa aquilo que a paciente já está vivenciando, né, dessas angústias, muitas vezes dessas insatisfações. Deixa de se amar, né? Sim, a gente deixa de se relevar, né? A gente deixa de se priorizar. E o que você está me falando é que, assim, muitas pacientes, por conta de um padrão assim, de alimentação, que muitas vezes busca, na verdade, né, uma obtenção de uma satisfação imediata. Né? O problema é realmente o que é cobrado emocionalmente dessa pessoa depois. Né, que a sensação de que ela não conseguiu lidar com o autocontrole, né, com a sensação de fato de inferioridade, né, de insucesso, isso vai só fortalecendo uma crença negativa de que, pois é, segura, né? A pessoa quando está insegura ela vai buscar realmente recobrir isso, né, e a gente sabe que a alimentação é um dos ganhos que a gente tem muito significativo, né, uma fonte de prazer. Né? São poucas pessoas que quando está passando por um tipo de problema assim, fica angustiado e não consegue comer. Eu mesmo, quando eu estou feliz, eu como, estou triste, eu como. Sim, isso que você está falando é muito interessante. É aquela parte onde nós falamos que existem os tipos, né, e padrões de personalidade. Então, provavelmente uma personalidade mais impulsiva, ela tende a ser mais intensa, tanto na alegria, né, quanto na tristeza. Na verdade, ela acabou tendenciando, né, que aquela fonte de satisfação, ela entra numa centralidade, entra no eixo na vida dela. Né? É importante que, né, no processo psicoterapêutico, na tomada mesmo de melhores decisões, no estabelecimento de rotinas nutricionais, né, assertivas, e também com atividade periódica física, né, ela consiga obter outras formas de se relacionar positivamente, né, não só pela alimentação. Né? Isso a gente busca tanto no acompanhamento para quem vai se submeter ou não a uma cirurgia bariátrica. Né? A gente está falando de pessoas que, por mais que elas não tenham talvez um quadro de obesidade severa, né, com IMC acima de 35, mas mesmo assim ainda sente, né, dentro mesmo do emocional que falta um autocontrole, que poderia estar se priorizando mais. Né? E quem é que nunca de verdade se sentiu, né, com algum momento com falta de controle? Né? Um momento que se julgou, né, que poderia ter feito uma melhor escolha, mas que se criticou. E ao final desse processo, ou seja, dessa tomada súbita de prazer, a gente se culpa. Né? A gente tem aquela excitação. Então a gente tem aquele pico de excitação pelo prazer, mas depois isso é cobrado. Né? E como que a gente consegue estabelecer então outras metas, né, e conseguir se dispor para fazer coisas que sejam tão satisfatórias como a alimentação? Né? Então a pessoa tem consciência de que ela está fazendo tudo direitinho, o negócio está dando certo, está dando certo, está dando certo. Parece que vê alguma coisa do inimigo só para poder te ver mal, te faz você cair num erro, tipo assim, como ele vou dar o exemplo do prato do brigadeiro, só para você... Talvez um dos top 10 mesmo, os doces, né? A gente sabe que realmente porque é uma tomada súbita mesmo de satisfação. O fato é que isso vai sendo consolidado, né? Essa recorrência, ela depende também do quanto o paciente se dispõe, né, nessa força de vontade para o processo também. A gente está falando que é um acompanhamento, né, de um processo de emagrecimento que ele é um pouco mais complexo e que com o tempo a gente vai colocando, né, estabelecendo outros padrões e esses outros que eles vão entrando no lugar desses que não eram bons, né, vão fazendo melhores escolhas então. Sim. Você tem alguma dica assim para ela, vamos supor, para ela se visualizar, para ela saber o que ela quer? Você tem alguma dica para dar para ela? Interessante você estar falando o que a gente faz. Como é que você faz como é que você faz com as clientes? Dentro do nosso programa de emagrecimento aqui no Instituto, nós trabalhamos com algumas dinâmicas. Né? Em psicoterapia, a parte que me cabe, a gente realiza, por exemplo, alguns momentos de percepção.
A dificuldade que nós temos de nos olhar no espelho é muito grande. Essas pacientes trazem bastante essa demanda, né, da dificuldade que elas têm, além da não aceitação do corpo. Nossa, você falou agora de olhar no espelho. Eu não consegui me olhar no espelho quando eu tinha 110 quilos. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia olhar minha perna, meu braço, muito gordo. Quando eu balançava o braço, então é que eu escondia mesmo o braço. Sim. Eu tinha uma vergonha tão grande do meu braço. E assim a gente vai se camuflando, né? A gente vai deixando de ser a gente mesmo. Eu não olhava pra ele, eu sempre botava as blusonas largonas. E aquilo ali foi me dificultando para eu poder perceber que eu tinha aquela deficiência ali, que aquilo me incomodava muito. Por isso que eu cobria. Sim. É uma forma de protetiva, né? Só que isso não faz bem, porque em algum momento isso vai emergir. Isso vai vir à tona. E muitas vezes quando vem, já vem para um processo que já é recorrente, ou seja, já tem uma insistência naquilo. Então a angústia, né, de você negar de repente um convite para ir a algum evento social, para você conseguir sair, você conseguir... Demorei muito, passei muito por isso, vergonha de sair, porque a roupa, não tinha roupa que cabia. Nada cabia, e aí aquele próprio preconceito que a gente tem, né, e a falta da adaptação muitas vezes das vestimentas, a gente se torna muito limitado. Só que é uma limitação que ela não é de toda física. Né? Muitos pacientes ainda continuam caminhando, continuam tendo uma vida normal, não saudável, mas normal. Né? Psicologicamente também nada saudável. Mas... Eu tinha muita vergonha, porque eu contei num vídeo já que eu fiz a minha história, que quando eu corria, balançava, se alguém estava, eu pensasse que alguém estava me olhando, eu parava de correr e caminhava. Esse é um processo totalmente psicológico, né, Nil? Que a gente fala que é o senso de julgamento. E a todo tempo nós ficamos assim com essa sensação de que as pessoas estão nos olhando, né? É um estado... Tanto que eu só corria à noite e de manhã cedo, Olha só. Não tinha ninguém na rua. Eu acordava às 5h30 da manhã, 6 horas eu começava a caminhar, porque eu ficava com vergonha das pessoas me olhar, porque como eu morei num lugar onde eu tinha muitos amigos que me viu magrinha, me viu com o corpo, não acompanhou o que foi que aconteceu, por que eu engordei tanto, eu tinha vergonha de achar alguém conhecido, então que me via ia me ver daquele jeito, gorda daquele jeito, entendeu? Eu evitava aparecer nos lugares. Se eu fosse na padaria e tivesse alguém que eu conhecesse, eu não entrava. Olha só, a gente acaba se limitando, né? E uma dinâmica interessante para a gente ter uma melhor percepção, vocês podem tentar, né, no momento que vocês estiverem um pouco mais dispostas e, né, de certa forma, querendo de verdade relevar essa interioridade, pegar uma folha mesmo, simples, uma folha em branco, né, e eu proponho que vocês façam então um desenho, né, do que vocês se imaginam ser, como vocês estão se sentindo. É interessante, Nil, que o resultado é muitas vezes muito emocional também, né? Vem com muita emoção, porque, como eu já disse anteriormente, é um processo que muitas vezes não condiz. Por mais que fisicamente a paciente, né, ou o paciente esteja realmente numa porção de obesidade, né, mas o que fica expresso nesse desenho é a angústia dela. Né? Muitas vezes relevando simplesmente aquilo que elas julgam por não ser o melhor delas, né? E às vezes a pessoa pega um pedaço de papel desse em branco, desenha ela toda gorda, toda feia, às vezes ela nem tá daquele jeito também, mas ela, pelo fato do emocional, ela já se julga daquele jeito. E esse é um olhar que, infelizmente, ele é persistente. Uma vez que você entra nesse ciclo de negativismo, de pessimismo, né, por conta desse próprio processo mesmo da ansiedade, desse estado, né, de humor triste, então você tem ali estabelecido muitas vezes um quadro de depressão, então você só vai relevar aquilo que é mais negativo, né? Então a gente só vai falar mal da gente por aí, né? A gente sempre vai se criticar, se botando defeito, se colocando defeito, né? A gente nunca consegue observar nossas qualidades. Então isso é trabalhado, né? Não só dentro do programa de emagrecimento, mas somente no processo emocional com um profissional em psicologia. Então, o que você teria assim de dica para dar para elas refletirem mais em relação de tudo que a gente conversou? O que você teria para falar para elas poderem estar fazendo em casa mesmo? E é muito importante, então, destacar 3 pontos que eu acredito que sejam essenciais, né, nessa nossa perspectiva, né, e nessa reflexão individual. Primeiro que sua mente é sua maior arma. Entenda que
sua mente ela é onde acontece todo o comando do nosso corpo. Então, mais uma vez, o corpo nutrido, saudável e a mente abalada ou instável, né, são proposições que não se completam. Segundo ponto de refletir, né, seria acreditar no seu sonho. Entenda que críticas existem, as pessoas vão sugerir algo que deve ser feito porque deu certo para elas. Né? Entenda que os seus sonhos só vão fazer sentido para vocês. Dispense as críticas negativas, né, sobretudo. E o terceiro ponto que exige da gente uma reflexão é de realmente devemos fazer boas escolhas. Né? Com o controle emocional, a gente consegue optar para aquilo que é mais condizente, mais assertivo para a nossa vida. De fato, a gente precisa então estabelecer rotinas que sejam satisfatórias e que principalmente sejam passíveis de serem realizadas. Né? A gente precisa então colocar na nossa rotina, né, as aulas da NIL, manter nosso acompanhamento com a nutricionista e também, né, precisando por alguma etapa aí, né, temos o nosso desenvolvimento psicológico e emocional. Tenho certeza que vocês serão muito mais felizes assim. Então, meninas, eu desafio a você a fazer esse desenho. Faça esse desenho de você, faça essa dinâmica que o doutor acabou de explicar. E se você tem aí alguma amiga, ou até você mesmo, clica aqui, marca essa pessoa. Porque às vezes a gente não tem a oportunidade de ter essa conversa que eu tive aqui com ele. Eu mesmo não tive isso, né? Contando tudo aqui. Quem me dera se eu tivesse tido essa oportunidade de conversar com o psicólogo, de entender o porquê que eu tinha vergonha das coisas. Por que eu comia e depois me sentia frustrada, né? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, com o meu diálogo com ele, com a conversa que a gente teve, marque sua amiga, comenta aqui, se cadastra nesse link que está aí no vídeo, que essa semana da transformação vai ser a semana que vai transformar a sua vida de alguma forma. Alguma coisa desses vídeos, dessas entrevistas que eu estou fazendo, vai ser para você, vai ser para uma amiga sua, vai ser para alguém que esteja precisando. Então, vamos ajudar quem precisa se ajudá-la também, vamos nos ajudar também, tá? Um beijo e até a próxima entrevista. Fica de olho aí, fica ligado que tem muita coisa bacana.